Olá, todos bem? Eu espero que sim. Vamos dar início ao nosso módulo de Anatomia e Fisiologia. A aula de hoje vai ser a respeito de planos e eixos. Vai ser uma aula mais tradicional no dia de hoje. Eu não vou usar tanta animação, tanto vídeo. Eu vou trabalhar mais com o slide mesmo. É uma aula tradicional minha, já eu faço essa mesma aula há anos para todos os alunos aqui da minha região. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que como se portar em um laboratório são normas de biossegurança, e a gente vai ver isso mais especificamente no final desse módulo. Mas porém, se você durante esse processo de aprendizado for visitar um laboratório, for conhecer alguma instituição, uma faculdade que tenha peças anatômicas, o que é bem legal, eu recomendo que você use pelo menos essas noções iniciais que a gente vai falar no dia de hoje. É proibido uma série de coisas dentro do laboratório. Num módulo específico você vai entender por quê, mas no momento a gente vai dizer só as proibições. Depois a gente conversa de por que isso é proibido, ok? No laboratório de anatomia, né, a gente tem que seguir as normas de biossegurança. Quando a gente fala de biossegurança, a gente fala de segurança da vida, propriamente dita. É a minha segurança, a segurança dos meus parceiros, a segurança da equipe que trabalha junto com a gente e a segurança de terceiros, né? É indispensável a utilização do jaleco. A gente vai falar depois especificamente dos EPIs, mas dependendo da função que você estiver desempenhando dentro do laboratório, alguns EPIs são obrigatórios, outros não são obrigatórios, mas a utilização do jaleco ela é obrigatória para todas as funções praticamente. Outra coisa que é obrigatória é a utilização de uma calça comprida e de um sapato fechado. No laboratório da minha escola a gente obriga que esse sapato seja impermeável. Existem vários modelos no mercado próprios para serem utilizados em laboratório. A utilização de luvas para o manuseio das peças anatômicas também é obrigatório. Você já estudou um pouquinho de microbiologia e parasitologia. Eu acho que você está começando a entender que a gente não vê essas bactérias, esses vírus a olho nu. O aluno ficará impossibilitado de assistir às aulas práticas no laboratório caso não esteja trajando as vestimentas adequadas. Você não entra no laboratório se você não estiver devidamente vestido. Você coloca o jaleco na porta do laboratório e retira o jaleco ao sair do laboratório na porta do laboratório. O jaleco também não foi feito para você ficar circulando pela rua e no bar e na padaria. É estritamente proibido o registro digital ou analógico das peças anatômicas. Resumidamente, não pode tirar fotografia, ok? A luz do flash incomoda. Outra coisa que a gente não tem direito sobre essas peças é um direito ao estudo. As imagens que eu utilizo aqui eu tenho liberação para poder utilizar. É uma coisa bem complicada. Inclusive no curso de necrópsia é muito complicado você mostrar alguns procedimentos em vídeo. Há uma série de autorizações para a gente poder postar esse conteúdo. Não é permitido alimentar-se no interior do laboratório. Isso é um outro risco biológico. A gente vai comentar disso um pouco mais para frente. É proibido o uso de agulhas e pinças sem a presença ou consentimento do professor. No primeiro momento você tem que ter liberação para tudo. O aluno será responsabilizado por danos causados ao material de estudo cadavérico ou às peças anatômicas, se você preferir. Não será tolerado o desrespeito e o manuseio irresponsável do material cadavérico. Vocês têm que entender que essas peças anatômicas elas são de verdade. Essas peças são reais, são pessoas que doaram seu corpo para a ciência. Também não é permitido o uso de boné e adornos semelhantes dentro do laboratório. Nem boné, nem chapéu, nem gorro, nem touca, a não ser que faça parte do seu uniforme. Vestimentas que exponham parte dos pés e pernas também são proibidas. O não cumprimento das normas de vestimentas vai acarretar no impedimento do aluno de entrar e assistir às aulas, incluindo fazer provas. Isso funciona para qualquer laboratório, de qualquer local que eu conheço, de qualquer universidade, faculdade, curso técnico.
as normas são sempre as mesmas. Eu vou estender ainda um pouco dessa explicação, dizendo que não se utilize anel, pulseira, colar, brinco, porque são normas. Mais pra frente você vai entender por que você não pode utilizar isso. Um pouco pra frente você começa a entender o que pode acontecer com essas peças, ok? Existem várias variáveis de orações a cadáver desconhecido, mas uma que a gente sempre vê ao entrar num laboratório é essa que em alguns lugares chamam de oração ao cadáver desconhecido. Ao covar-te com a lâmina rija do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te de que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou a manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que, por ele, se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Esse é um poema de Karel Rabtansky, de 1976, e a gente vê isso em vários locais. Para que isso? Isso serve para lembrar para a gente que aquelas peças anatômicas são de pessoas reais e que através dessa doação à ciência a gente aprende e a gente salva vidas, a gente faz coisas maravilhosas porque a gente teve uma pessoa que foi um doador. As regras para se mexer, se lidar com peças anatômicas são muito complicadas, mas tenta não perder a parte humana. A gente fica muito focado na parte técnica nesses cursos ligados à saúde e a gente esquece um pouco da parte humana. Essa pessoa que está ali na sua frente, que você está fazendo piada, rindo, ou agindo de repente de maneira displicente, ele teve mãe, ele teve amores, ele teve uma história, e geralmente por ter sido não ter sido reconhecido após a sua morte, ele foi parar num laboratório e teve seu corpo doado para a ciência. Então a gente deve respeito porque é um ser humano, e se você está entrando num curso da área da saúde e não tem respeito ao ser humano, eu vou te aconselhar aqui que pare, que saia. Não é a sua área. Bom, o que a gente pede se você for trabalhar dentro de um laboratório ou fazer uma aula prática aí na sua unidade? Claro, depois que a pandemia tiver fim, né? Não chegar atrasado, não bater na porta antes de entrar, incomoda o professor, incomoda essa parte do laboratório. Peça com licença e entre em silêncio. Evite conversas paralelas no horário da aula, deixe o telefone no silencioso, estude antecipadamente para as provas, frequente o laboratório, aproveite a monitoria e faça os trabalhos com antecedência. Isso também é uma coisa que serve como conselho para as minhas turmas e eu estou estendendo para as turmas de outras escolas. Então, vamos lá, vamos começar a parte propriamente dita da anatomia. Primeiro, vamos tentar explicar o que é anatomia. Anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Quando a gente começou a estudar lá a respeito de célula, a gente viu que um ser, diante da biologia, para ser considerado um ser vivo, ele precisa ter pelo menos uma célula. Em alguns casos, mais células, e a gente está falando da organização celular. Os ramos mais conhecidos da anatomia, mais utilizados, é a citologia, que vocês já passaram um pouquinho por ela, que é o estudo das células, a histologia, que é o estudo de tecidos, e a embriologia, que é o estudo dos embriões. Ana é em partes, tomen é cortar. Então, tomar em partes ou cortar em partes é mais ou menos o que seria a anatomia ao pé da letra. A gente fala de anatomia macroscópica quando eu não preciso do microscópio.
macroscópio, né? Macroscopia é quando eu consigo enxergar a olho nu. A gente fala muito de sistemas, né? O que são sistemas? Eu tenho uma célula, essa célula se organiza e forma um tecido, ok? Voltando aqui. Aqui fala do ramo da citologia. A citologia é o estudo da célula, lembra? A histologia é o estudo de tecidos e a embriologia é o estudo de embriões. E eu falei de sistema. Eu tenho uma célula, essa célula se reproduz, se reorganiza, monta um emaranhado de células e na sequência eu tenho um tecido, que vai ser a parte de estudo da histologia. Esses tecidos eles continuam crescendo, essas células continuam se organizando e eu tenho um órgão. Esse órgão vai continuar crescendo, se organizando e eu tenho um ser. Aí a gente já está entrando em embriologia. Agora esse ser ele é formado por vários sistemas que funcionam dentro dele, que também são formados por células. Uma curiosidade a respeito das células é que assim, a célula do sistema ósseo ela só vai se reproduzir como uma célula óssea. A célula do sistema articular só vai se reproduzir como uma célula do sistema articular. Tirando a célula tronco, que a gente vai falar um pouco mais à frente, todas as células só reproduzem células do mesmo material que ela é constituída. Ela só consegue se duplicar, se multiplicar. Então, dentro de sistemas, eu tenho a parte do sistema ósseo ou esquelético, a parte do sistema articular, a parte do sistema muscular, do sistema nervoso, do sistema linfático, do sistema circulatório, sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema urinário, do sistema genital masculino e feminino. Mas eu posso juntar dois sistemas e trabalhar com eles juntos. Eu, por exemplo, gosto de pegar o sistema ósseo e o sistema articular e trabalhar os dois juntos no mesmo tema. Posso juntar os três. Quando a gente fala de junção desses sistemas, quando eu tenho dois ou mais sistemas juntos, a gente fala de aparelho. Se eu pegar o sistema ósseo, o sistema muscular, mais o sistema articular, eu vou ter o aparelho locomotor, que é como o indivíduo se locomove. Eu pego o sistema urinário junto ao sistema genital e eu tenho o aparelho urogenital. Ou posso falar de aparelho excretor, ok? A gente vai juntando os sistemas e vai entendendo como funciona. Entenda que você está aprendendo como funciona uma máquina. Você vai pegar dos pontos mais distantes lá, de como foi feita a placa, de como foi feito os componentes, depois de como um setor funciona, depois como funciona o outro setor, para você entender o todo. Imagina um carro, você tem motor, câmbio, freio, sistema de segurança, sistema elétrico, e tudo isso junto vai formar um ser que funciona, que tem uma função. A gente vai, lógico, estudar isso separadamente, mas é tudo uma coisa só. A gente está falando de uma máquina só. Vamos falar um pouquinho de variação anatômica, porque a gente não vai entrar em sistemas ainda hoje, ok? O que são variações anatômicas? São fatores gerais de variação, a idade e o sexo. Aqui a gente está falando de fatores gerais. Qualquer coisa que me sai da média, a gente vai ter ela como uma variação, uma variável. Eu tenho um ser humano, eu tenho 2 seres humanos, eu tenho 3 seres humanos. Qualquer coisa que foge dessa regra, qualquer coisa que foge dessa maioria, a gente entende como uma variação anatômica. E já vou dar exemplos um pouquinho mais para frente. Os fatores gerais dessa variação podem se dever à idade. Eu tenho variação anatômica da fase intrauterina, quando ainda é um zigoto, um embrião ou um feto. Existem tempos para a mudança de zigoto para embrião e para feto. E depois na fase extrauterina eu tenho um recém-nascido, eu tenho um infante, eu tenho um menino. Aí a gente está falando de idades. Então o tempo de vida do indivíduo vai causar variações anatômicas.
O sexo também me traz variações anatômicas. Eu não vou entrar em discussão de gênero, mas para a biologia a gente tem gênero masculino e gênero feminino. Os outros chamados gêneros são chamados gêneros de forma social. Vai entrar outros assuntos que não somente biologia. O indivíduo ele não é formado só pela biologia. O que faz de mim diferente do meu irmão não é simplesmente a biologia. Eu tenho um irmão gêmeo e eu tenho características psicológicas e do ambiente que vão mudar. Mas para gênero é masculino e feminino. A gente aceita o restante como uma modificação de personalidade. Aí a gente vai entrar no sistema nervoso e não praticamente em biologia. Aí a gente tem também a variação por raça. Né? É meio estranho falar de raça, mas ou etnia, se você preferir, mas a gente vai falar de raça branca, raça negra, amarela, mestiços, que são as junções das raças, os índios, que são chamados os vermelhos, e assim sucessivamente. Não entenda como uma questão política. Eu praticamente não trabalho com raça negra, eu trabalho com branco, preto, amarelo, vermelho e mestiços. Eu acredito que foi assim que eu aprendi, foi assim que eu estudei, eu acho mais fácil para mim, na minha compreensão. A gente não está colocando estereótipo em ninguém. E a gente tem biótipo, né? Ou biotipo, como a gente vai ouvir bastante, que é resultante da soma dos caracteres herdados e adquiridos por influência do meio e sua inter-relação. Quando eu acabei de falar de personalidade, aqui a biologia está dizendo que sim, isso influencia, inclusive, na variação anatômica desse ser. O que seria uma variação anatômica fácil da gente tentar compreender com exemplos? Tá? A gente tem a primeira, que a gente chama de longilíneos. São indivíduos magros, altos, com pescoço longo, tórax muito achatado, anteroposteriormente com membros longos em relação à altura do tronco. São indivíduos esguios, né? Longilíneos. E aí a gente tem o modelo, da modelo no caso. E a gente tem, por exemplo, uma variação chamada de brevilíneos. Indivíduos em geral baixos, com pescoço curto, tórax de grande diâmetro, anteroposterior, membros curtos em relação à altura do tronco. Brevilíneo, longilíneo, são duas variações anatômicas. A gente tem a variação anatômica, que é a predominante no Brasil, que são mediolíneos, indivíduos que apresentam caracteres intermediários aos dois tipos precedentes, ou seja, a gente tem o meio do caminho aqui entre os dois, a gente tem uma média dos dois. Em alguns locais a gente vai ter uma grande concentração anatômica de mediolíneos, em alguns locais a gente vai ter dos brevilíneos, em alguns locais dos longilíneos. Por exemplo, tá? O que eu posso citar de exemplo? Aqui no Brasil, eu não sou do Brasil, eu conheço muito pouco o Brasil, então eu não posso te dizer de todas as regiões. Eu vou te dar o meu aspecto como estrangeiro radicado no Brasil desde os 16 anos. Quando você vai ao sul, você vai descer para Florianópolis, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, está mais ao sul aqui. Você vai ter indivíduos longilíneos, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há uma incidência muito grande de nórdicos, alemães, e você tem essa variação anatômica muito presente nos homens e nas mulheres. Em alguns países a população é mais atarracada, não chega a ser o exemplo que a gente tem aqui. Eu peguei um exemplo extremo, mas a gente pode ter uma coisa bem mais intermediária. A gente não está falando de uma pessoa obesa, a gente está falando de características. Lógico que uma pessoa obesa vai me representar bem melhor esse brevilíneo, mas povos como o peruano, o colombiano, estão muito próximos desse brevilíneo aqui. Estão mais próximos dos brevilíneos do que dos mediolíneos. Aqui é uma coisa que eu percebi muito nas regiões nordestinas do Brasil.
né, que usa um termo chamado de... é antigo, mas chamavam de mignon. O filé mignon não é um filé grande, é uma porção pequena, e o termo queria dizer mais ou menos mínimo, não é? A gente não está fazendo relação com a carne, sim com o termo do francês. Esses mediolíneos, nesses estados nordestinos, ele é bastante presente. Eu não sei a realidade de onde você está ouvindo essa aula, de onde você está assistindo essa aula. Eu, no caso, hoje, eu estou morando em São Paulo. São Paulo, a gente vai ter todas essas variações, porque é uma grande metrópole e muita gente vem para cá. Então a gente tem nordestino, alemão, italiano, americano, todo mundo junto aqui. A gente não tem uma maioria absoluta de variações. Quando a gente fala de variação anatômica, a gente está falando de diferenças morfológicas e que não afetam a função. Do lado esquerdo você tem a forma típica e do lado direito você tem uma forma atípica que não é comum. Porém, a função não foi alterada, ok? Então a gente está falando de uma variação anatômica que não afeta a função. Até agora tudo que a gente falou não afeta a função do indivíduo. Ser mais alto, ser mais baixo ou ser magro ou mais gordinho não afeta a função. A gente não está falando de obesidade como doença. A gente está falando de porte físico. Aqui a gente está falando a respeito de uma variação anatômica bem presente aqui no Brasil, que é a variação anatômica da coluna vertebral. Observa a do meio, observa a da direita e a da sua esquerda. Tá? O normal é a que está à sua esquerda, está anotado inclusive como adequado. No B a gente tem um aumento de curvatura e no C a gente tem uma diminuição de curvatura. Esse aumento da curvatura às vezes acontece só nessa região e o restante fica normal. Imagina essa aqui com uma reentrância um pouco maior. É o que a gente chama de lordose. A lordose, por exemplo, ela vai ser muito encontrada na raça negra. A raça negra vai ter uma projeção do bumbum e não é porque ele é maior, é porque essa curvatura mostra uma predominância dessa região. Tem uma curvatura maior nessa região. Isso vai se dever a uma série de fatores, inclusive o local, o ambiente onde eles vivem e onde essa raça foi desenvolvida e aperfeiçoada. Aqui a gente tem outro tipo de variação anatômica, onde você pode reparar que os órgãos estão espelhados. Aqui você pode ver que os órgãos estão totalmente espelhados. Você tem, por comparativo, mas não afeta a função. Eu tenho uma variação anatômica. Agora a gente vai sair um pouquinho dessa variação anatômica e a gente vai entrar no lábio leporino. É uma forma de anomalia. Aí eu já tenho um desvio maior da normalidade com um desvio da função. Como assim? Às vezes um bebê com lábio leporino, ele vai ter toda a cavidade rachada, aberta, fendida, e não só o lábio, ok? Você pode observar aqui, ó, que essa fenda, ela vai até o palato ou o céu da boca. Ela é aberta. Geralmente isso aqui vai ter que ser corrigido com cirurgia, porque há um desvio da normalidade, né? O indivíduo pode não conseguir se alimentar. Como é que essa criança vai sugar o leite materno? Como é que essa criança vai se alimentar ao longo do tempo? Isso é um desvio da normalidade. Aí a gente já tem uma anomalia. Outra coisa que pode ser considerada também uma anomalia é isso que a gente está vendo aqui do lado. Você tem, né, a polidactilia, que o indivíduo tem mais dedos do que o normal. É uma variação morfológica que determina uma perturbação funcional. Ela não impede a funcionalidade, mas ela perturba. Deformidade é uma formação congênita
ou adquirida. Como assim congênita ou adquirida? Nasceu com ela ou aconteceu. Pode ser, por exemplo, a perda de um dedo por um acidente de trabalho. Vai ser adquirida. E a gente tem o máximo, o mais acentuado, que seria o que a gente chama de monstruosidade ou aberração. É uma anomalia acentuada. Geralmente essas anomalias acentuadas elas são incompatíveis com a vida. Aqui no caso, a gente pode citar a anencefalia, quando o feto se formou sem cérebro e ele pode inclusive chegar a nascer. Agora, lógico, a gente está colocando os casos mais graves visualmente para você conseguir definir entre um e o outro. Porém, a gente pode ter graus intermediários. Monstruosidade e aberração não são ofensas, elas são utilizadas na língua portuguesa como ofensa, mas o termo técnico é para uma anomalia acentuada. A gente tem aqui algumas nomenclaturas anatômicas. Quando a gente fala de PNA, a gente fala de pares nomina anatômica ou pares nomina anatômica. Eu prefiro pares nomina anatômica porque a gente está falando de pares, de graus, de graduações, de gradações. Para o vídeo, veja isso com calma, tenta decorar. O exemplo maior que eu posso te dar é que quando a gente estiver falando de um só, por exemplo, artéria A ponto, quando eu estiver falando de artérias no plural, eu tenho AA, eu tenho os dois. Como é que a gente vai estudar o corpo humano? Anatomia tomar em partes, então vamos começar tomando em partes. A gente tem aqui a imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, ou simplesmente Leonardo, porque da Vinci é a cidade onde ele acredita-se que ele nasceu, e foi um dos primeiros a estudar essa anatomia. A gente vai separar em cabeça, e a cabeça a gente vai separar em crânio e face. A gente vai estudar o pescoço de forma separada. Tronco a gente vai separar em tórax, abdômen, pelve e dorso, e membros a gente vai separar por superiores e inferiores. No caso de animais, anteriores e posteriores. A posição anatômica, essa posição que você está vendo ao seu lado direito, com as palmas voltadas para cima, sempre no estudo, seja qualquer área de conhecimento científico, essa é a chamada posição anatômica. Por quê? A gente coloca num padrão que vai ser usado do médico criminalista até no exame de raio-x, para ter sentido de penetração de raios, balas, facadas, seja lá o que for. A gente olha sempre dessa forma. Para os animais, a gente coloca o animal nessa mesma posição e faz o estudo dessa forma. Uniformizar todas as descrições anatômicas em relação a uma posição constante padrão, evitando descrições diferenciadas. A gente pode falar depois um pouquinho a respeito de anatomia comparada. Eu vou fazer anatomia comparando um ser a outro, um órgão a outro. Para isso eu preciso uniformizar a posição, porque se eu virar esse ser de um outro lado, a descrição vai ser ao contrário também. O indivíduo em posição ereta em pé, ortostática ou bípede, face voltada para frente, olhar dirigido para o horizonte fixo, membros superiores estendidos ao lado do tronco e com as palmas voltadas para frente, membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para frente. Essa é a posição anatômica. Aqui você tem a posição anatômica do homem e da mulher. Se fosse um gorila, seria exatamente da mesma forma, um chimpanzé, um macaco. Essa é a posição anatômica para todos os bípedes da mesma família. Aí a gente vai tentar dividir esse estudo por quadrantes. Essa forma de divisão por quadrantes, ela é bem variável de acordo com o professor, de acordo com o que você estiver estudando. A divisão mais básica que a gente tem de quadrantes é essa aqui. Olhando de frente, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito,
quadrante inferior esquerdo. A gente vai dividir em quadrantes, que são 4 quadrantes nesse caso. Aqui a gente vai ter uma divisão um pouco maior. A gente está dividindo em mais regiões. Aqui a gente vai ter uma divisão maior, como se fosse um jogo da velha aqui. E aqui você tem flanco, aí você tem uma precisão maior para achar os órgãos dentro dessa divisão. Então, quando eu uso isso ou quando eu uso isso, eu estou falando basicamente na necessidade de precisão. Se é uma coisa simples, eu venho por aqui. Se é uma coisa um pouco mais complexa, que eu preciso de uma maior precisão, eu venho por aqui. E a gente tem os planos chamados de secção ou planos de corte. Esse plano de secção ele é chamado de sagital. Ele divide o indivíduo dessa forma. Esse plano é o plano de secção frontal. É uma linha imaginária que divide o indivíduo dessa forma que você está vendo aqui. Eu recomendo que você pare o vídeo nessas horas e dê uma boa estudada e tente decorar. Eu vou deixar isso postado em forma escrita também. Aqui a gente tem o plano de secção transversal. Aqui, continuando os planos de secção, eu estou dividindo em dois. O plano sagital ele também é chamado de plano mediano hoje em dia. O plano frontal, que vocês já viram, e o plano transverso, que serve tanto para o corpo todo, como para a cabeça, como você está vendo ali, como para os membros, ok? Depois disso, né, falando a respeito do plano sagital, a gente está falando de um eixo. Essa linha de demarcação que a gente fez do corte, a gente está falando de eixo. Aí a gente vai ter, na figura da direita ali, látero e lateral. Eu vou explicar mais a fundo isso, mas pela imagem eu acho que está mais ou menos claro. Quando a gente fala de movimentos, a gente tem flexão, extensão, hiperextensão, dorsoflexão, flexão plantar. Esses movimentos a gente vai estudar um pouco mais à frente, porque para nem todos os cursos há necessidade disso. Mas o plano de corte, sim. Para os cursos, essa é uma aula geral para todos que fazem o curso da área da saúde, mas especificamente para quem precisar disso, a gente vai ter uma aula mais a fundo. Aqui a gente tem o plano frontal e a gente está falando do eixo, que a gente também vai falar de antero-posterior. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando a respeito do movimento que vai fazer dentro desse plano. Plano transverso, né? Os movimentos são de rotação, aí você tem superior e inferior. Os movimentos são de rotação, lateral e medial, pronação, supinação. A respeito dos movimentos, novamente, eu vou falar um pouco mais adiante. Tentando assim resumir bastante os movimentos, eixos e planos, eu vou deixar essa tabela aqui para vocês. Eu vou transformar isso aqui num slide, vou deixar realmente para vocês poderem consultar. Eu vou deixar como um PDF. Baixem esse PDF, imprimam se quiserem. E utilizem para decorar. Isso aqui eu vou explicar mais a fundo, mas isso aqui, gente, é aquela parte da decoreba básica que vocês já conhecem. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dos princípios de construção corpórea ou construção do corpo. A gente vai ter antimeria, paquimeria, metameria e estratificação. Aqui você tem uma imagem de peças anatômicas que foram utilizadas para demonstrar algumas partes importantes do corpo, alguns funcionamentos. Eu vou tentar deixar depois um link, eu não sei se é permitido, para vocês procurarem no YouTube a respeito de algumas aulas de um mestre na área, que ele faz verdadeiras obras de arte com o corpo humano para estudo e para exposição. Para quem gosta do assunto, é bem legal. Para os meus alunos de necrópsia que estão assistindo essa aula a respeito do assunto, fica a dica. Quando a gente fala de antimeria, basicamente o plano mediano ele vai dividir o corpo ou a face em duas metades. Elas são semelhantes, mas elas não são idênticas.
E a gente chama essas duas metades de antímeros. Reza a lenda que quanto mais simétrico forem os dois lados de um rosto, mais bonito esse rosto é para o ser humano, entre a parte psicológica aí. Agora, a gente tem verdadeiras deformações entre o lado direito e o lado esquerdo. A gente tenta observar nos mínimos detalhes. Quando a gente for falar, por exemplo, de criminalística, a gente vai falar desse tipo de identificação. Quem está estudando isso aqui para farmácia, não há necessidade de se aprofundar. Então, eu não vou ficar me aprofundando nos assuntos, ok? Essa aula é uma aula obrigatória para todos os cursos da área da saúde, mas você vai utilizar isso de formas diferentes dentro do seu curso. Em radiologia, você vai ter bastante princípios de antimeria, a gente vai separar em metades, você vai falar bastante de pronação, supinação, que outros cursos já não vão falar. Aí a gente vai entrar com aulas específicas para cada curso. Falando de paquimeria, aqui a gente tem uma imagem e está escrito: o segmento axial do corpo é constituído por paquímero dorsal, posterior ou neural. O que é o paquímero? Todas as divisões do paquímero estão aqui. E depois você tem o paquímero ventral, anterior ou visceral. E a gente vai falar das cavidades: cavidade craniana, canal vertebral, cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Por exemplo, quando a gente fala de necrópsia, a gente faz a exposição de algumas cavidades para observar a causa mortis. Quando a gente for estudar, por exemplo, o funcionamento do intestino, em farmácia, a gente vai falar das cavidades também, e assim sucessivamente. Então, não precisa se aprofundar no tema a princípio, mas você precisa saber esses dois paquímeros. A cor da imagem se refere à cor do texto que eu coloquei do lado esquerdo. Aqui em metameria a gente vai falar da segmentação transversal do corpo em unidades homólogas. No caso do adulto, ela vai se conservar na coluna vertebral e na caixa torácica. A gente vai fazer a divisão seguindo esse eixo que você está vendo aqui. Isso é para estudo, isso é para separação, estudar um lado e depois o outro. A gente já falou que anatomia é tomar em partes. A gente vai dividir essas partes para estudo, função e entendimento de como isso funciona. Mas a gente não está separando isso, a gente não está segmentando simplesmente. Isso a gente entende que um lado vai depender do outro. Aqui a gente está falando do princípio de estratificação. Princípio segundo o qual o corpo humano é constituído por estratos ou camadas que se superpõem. Imaginem, por exemplo, a Terra, que você tem várias camadas. Você tem a brita, você tem a terra. Imagina uma construção onde você tem o alicerce, contrapiso, depois o seu piso acabado. É a mesma ideia quando a gente fala de estratificação. Aqui a gente tem alguns termos de posição e direção. Ventral ou anterior. Quando a gente fala de ventral ou anterior, é o que vem antes. Lembra lá da posição anatômica, mais próximo da frente do corpo. Dorsal ou posterior, pós é o que está depois, ou no dorso é o mais próximo da parte de trás do corpo. Lateral é aquele que está afastado do plano mediano ou medial, está mais próximo do plano mediano. Aí a gente tem superficial ou profundo. O ferimento ele é superficial quando ele é de raspão, ele passou por cima da pele. Ele é profundo quando ele entra mais afastado da superfície do corpo. Proximal e distal, o que está mais próximo a mim é proximal. O que está mais distante de mim, ou da raiz do membro, ele é o distal. Entre o proximal e o distal existe o medial. Quando a gente fala dos termos de posição e direção, a gente também vai falar de posição ereta ou posição ortostática, que é em pé, posição dorsal, deitado com um dorso, ou você vai ouvir decúbito dorsal, ou decúbito ventral, deitado com o abdômen para baixo. Posição de decúbito lateral, direito ou esquerdo, é quando está deitado de lado. A posição ou decúbito são as formas como o indivíduo se apresenta. Posição ereta
é a forma como ele se apresenta em pé. Aqui a gente tem alguns termos de posição só para ilustrar o que a gente explicou. A gente tem os planos medianos A, B e C que estão identificados na imagem. Eu identifiquei os planos na imagem. Aqui a gente tem termos de posição e direção, medial, intermédio e lateral, em relação àquela linha de eixo que a gente tem no meio. Aqui a gente tem posterior ou dorsal, médio, anterior ou ventral. Aqui é o processo chifoide e aqui é a coluna vertebral. Se você ainda não entendeu isso aqui, talvez você consiga entender um pouco melhor. Aqui é a frente do corpo, aqui é a parte de trás, aqui está as costas, aqui está a sua coluna vertebral. Aqui a gente tem superior, médio e inferior em relação a um membro. Em relação a esse membro seria superior, médio e inferior. Aqui é a mesma coisa, porção superior, porção média, porção inferior do crânio. Do tronco, porção superior, porção média, porção inferior. No braço, superior, médio, inferior e assim sucessivamente. Isso se repete de acordo com a peça anatômica que eu tenho. Aqui a gente tem a parte superior, é um corte tradicional de cabeça. A gente está observando aqui nessa região a parte superior, a parte média e a parte inferior, porque eu estou analisando isso. E assim sucessivamente. Aqui eu vou deixar um pouco de termos, uma explicação dos termos. Tenta decorar, tenta dar uma boa lidinha nisso aqui. Isso vem com o tempo, não adianta você querer correr. Pausa o vídeo ou pega isso aqui que eu vou deixar como um PDF para você baixar dentro da aula dessa semana. Aqui, continuando os termos, eu tenho proximal, médio ou medial e o distal. Muda a nomenclatura de região para região, de curso para curso, que isso é o que a gente chama de correntes acadêmicas. Existem correntes dentro da... Não é que a gente diverge de corrente para corrente, mas existem diferenças básicas em termos, em forma de se relacionar, em algumas ideias. E isso acontece bastante em biologia. Tem em sua cabeça que não existe 2 mais 2 é igual a 4 em biologia. A gente tem 2 mais 2 que é quase sempre 4 em biologia. A gente não é lógico. A gente vai por estudo, a gente vai por observação. Então, por exemplo, nessa aqui eu tenho o superior e o inferior, e eu tenho a porção proximal, médio ou distal em relação ao ponto onde eu estou observando. Termos de posição e direção. Aí eu tenho mediano, medial, lateral, ventral, dorsal, média, cranial, superior, caudal, inferior, interno, externo, proximal e distal. Começa a decorar os termos, depois a gente vai colocando isso em prática quando a gente estiver estudando mais a fundo a parte de anatomia. Farmácia não precisa se matar com isso. Já estou dando uma trégua para o pessoal de auxiliar de farmácia. Radiologia pode começar a se matar com isso. Necrópsia pode começar a se matar com isso. A gente tem que ter isso aqui na ponta da língua. A gente tem que saber fazer isso aqui de forma absurda. Para os demais cursos, segue mais ou menos o que segue para a farmácia. Eu vou deixar isso aqui. Eu recomendo que você dê uma pausa, dê uma olhadinha nisso aqui e vê se você consegue responder alguma dessas questões de acordo com o que a gente comentou até agora. Tá? Não é um teste, não vai valer como prova, mas é uma boa base para uma prova. Dá uma paradinha, vê se você consegue. Se você não conseguir, volta, assiste o vídeo. Essa é uma dica para estudo. Não quero seguir o vídeo. Ok. Cada um faz o curso da forma que acha melhor. Só que a nota no final quem dá é a gente. Lembra sempre disso. Não vou forçar a barra numa primeira aula que você compreenda e entenda de tudo que a gente falou. Esse vídeo ele vai ser um vídeo que ele vai ficar aberto para você assistir ele várias e várias vezes. Tenta, gente,
responder essas perguntas simples. Tenta ver se você consegue. Se você conseguir responder 60% disso aqui, você sabe que você vai ter aprovação nessa matéria, ok? Não consigo. Volta, retoma, pergunta nos conteúdos, deixa a sua pergunta. Essa parte dos comentários está aí para isso. Você pode usar o comentário para dar bom dia, você pode usar o comentário para se comunicar? Claro que pode. A plataforma se destina à comunicação entre professor, aluno, entre turma. A gente vai estar abrindo o fórum, a gente vai explicar para vocês como é que funciona o fórum. Mas o básico, gente, é que você use esse campo de comentários para tirar as suas dúvidas e fazer o curso da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui nessa parte da aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até semana que vem.